Olá, bom dia para todos. Hoje estamos gravando o nosso vídeo no domingo. Hoje é dia 1º de novembro de 2020. O ano está voando. Nós vamos para mais um estudo bíblico, continuando aqui o nosso estudo de acontecimentos futuros, segundo as profecias do profeta Daniel. Na semana passada nós estávamos estudando o capítulo 7 e hoje vamos continuar na terceira parte desse estudo do capítulo 7 de Daniel. Antes vamos ter uma palavrinha com o nosso papai. Me acompanhem, por favor. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por mais um dia, Pai, na tua presença, a tua preciosa companhia, Senhor. Nós queremos aprender mais e mais de ti. Ficamos maravilhados a cada passo que damos no conhecimento da tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que agora tu nos dês a tua ajuda pelo Espírito Santo, para que possamos compreender e discernir bem aquilo que tu queres falar para nós. Fica com todos os nossos amados, onde estiverem, Senhor, com a nossa família, tanto a família de sangue como a família da fé, e ajuda-nos, Senhor, livra-nos do mal, ajuda-nos a conviver com essa pandemia que está demorando a ser debelada. Protege-nos, Senhor, nós queremos estar guardados debaixo das tuas asas, Senhor, poderosas. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, no estudo de hoje, nós vamos prosseguir no capítulo 7 de Daniel, a partir de onde paramos. Na semana passada, fomos até o versículo 14. Hoje, vamos dos versículos 15 até o 28. Lembrando que este capítulo 7 fala da visão de Daniel sobre a história mundial futura. Nós tínhamos visto, até a última etapa do nosso estudo, que no ano de 553 a.C., quando estava no primeiro ano do reinado de Belsassar na Babilônia, Daniel teve uma visão à noite, e esta visão começou com 4 ventos dos céus soprando e formando uma grande tempestade no mar grande. E destes subiam 4 enormes animais, que são descritos nesse capítulo 7, nos versículos 4 a 8. A seguir, dentro dessa mesma visão, o cenário mudou e passou por uma cena celestial, descrita nos capítulos 9 a 14. Eu não estou lendo a Bíblia nessa parte do capítulo 7, e aconselho os irmãos que, depois dessa nossa reflexão, leiam para fixar bem. Hoje nós vamos ver as explicações e os comentários a partir do versículo 15. Na verdade, se trata de algo complexo, difícil para uma pessoa, um leigo, à primeira vista, entender.
O próprio Daniel, que teve essa visão e que tinha esse dom, ele pediu explicação para um anjo que estava ao lado dele. Mas eu estou aqui fazendo esse estudo hoje, compartilhando com vocês. Eu fui buscar, eu tenho lido, buscado a literatura a respeito, e hoje eu estou fazendo as nossas reflexões e os comentários de hoje baseada nos estudos de um autor chamado John Walvoord, no seu livro Todas as Profecias da Bíblia. Ele era uma pessoa que estudou, viveu uma parte da vida dele estudando intensamente. Então, e eu sei que tudo que ele escreveu é muito confiável. Por isso eu vou, então, dividir com vocês aquilo que eu vi no livro dele, Todas as Profecias da Bíblia. Então, voltando para o nosso capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 15, o primeiro império, nós vimos que os 4 animais que Daniel viu representavam 4 impérios. O primeiro império, com características de leão e águia, representava a Babilônia. Esse império tinha o esplendor real, representado pelo leão, o rei dos animais, e a águia, a rainha das aves. O coração de homem que lhe fora dado era uma referência à humilhação de Nabucodonosor, relatada em Daniel 4. O segundo animal representava o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C. Isso está em Daniel 5. Tal como o urso, tinha grande força, mas não possuía as características majestosas dos caldeus. O poder da Pérsia, quando comparado ao dos medos, demonstrou-se no fato do urso estar erguido sobre um dos lados, porque era o Império Medo-Persa. A parte da Pérsia era um lado e a parte Medo outra. Então, na visão, o urso estava levantado sobre um dos lados. As 3 costelas em sua boca provavelmente representam os 3 reinos unidos, Babilônia, Pérsia e Média. O terceiro animal representava a Grécia, identificada no capítulo 8, 21. As rápidas conquistas de Alexandre o Grande eram semelhantes ao leopardo, um animal capaz de correr velozmente. Os 4 ventos também apontam para a rapidez das conquistas. Quando Alexandre morreu na Babilônia, em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus 4 principais generais, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, que representavam as 4 cabeças e as 4 asas. O primeiro recebeu a Trácia e a Bitínia. O segundo ficou com a Macedônia e a Grécia. O terceiro herdou a Síria, a Babilônia e terras do Oriente. E o quarto assumiu o Egito, a Palestina e a Arábia. Os reinos Medo, Persa e Grécia foram mencionados nos versículos 20 e 21. O quarto reino, não identificado, mas historicamente representado como um Império Romano, conforme descrito no capítulo 7, versículo 7, ele esmagava e devorava os países que conquistava. Os 10 chifres representavam o ressurgimento do Império Romano,
que se manifestará no final dos tempos. O pequeno chifre representa um líder que surgirá por último no quarto reino e será um conquistador mundial. Nós sabemos quem é esse líder, né? O anticristo. Assim como a imagem foi destruída em Daniel 2, o quarto animal será aniquilado pelo fogo. Vejam no capítulo 7, versículo 11. Os 3 primeiros animais distinguiram-se do quarto porque, ao invés de serem eliminados, foi-lhes permitido continuar por algum tempo. Ou seja, um foi absorvido pelo governo que o seguiu, em contraste com o quarto reino, que será súbita e totalmente destruído. Vide versículo 12. A vinda do filho do homem, mostrada no versículo 13, é entendida como uma referência à volta de Jesus Cristo como Messias, em seu retorno para estabelecer o milênio, desde que ele próprio usou a expressão filho do homem, em muitas passagens para se referir a si mesmo. Se nós virmos em Mateus 8:20, 9:6, 10:23, 11:19, 12:8 e 32, e 40, e por aí afora, vamos ver várias menções dele próprio falando o Filho do Homem. Então, fica muito evidente que, então, essa vinda do Filho do Homem se refere à volta de Jesus como Messias, glorioso, vitorioso. Essa passagem referia-se a Jesus Cristo, mas ela se refere nesta passagem específica aqui a Cristo na sua forma humana, o qual se aproxima do ancião de dias, que está em Daniel 13, uma referência óbvia a Deus Pai. A menção ao fato de Jesus receber autoridade sobre todos os povos será cumprida no seu reino milenar. Aqui fala de autoridade. Agora, no que diz respeito ao domínio, continuará para sempre, eternamente. Versículo 14. Mais à frente, nos versículos 15 a 22, vemos que Daniel não entendeu prontamente a cena. Então aproximou-se de um ser que estava ali de pé, provavelmente um anjo, e perguntou o significado da visão. Versículos 15 e 16. E obteve a seguinte resposta: esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Isso está nos versículos 17 e 18. Daniel estava particularmente preocupado com o significado do 4º animal, que recebera ênfase especial na visão. E ele escreveu: tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, com os dentes de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os companheiros. Nos versículos 19 e 20. Antes de obter a resposta, Daniel escreveu a
a continuação da visão. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Isso está nos versículos 21 e 22. A seguir, nos versículos 23 a 28, já caminhando para o final do capítulo, Daniel recebeu a seguinte explicação do anjo: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso está nos versículos 23 a 25. Daniel também foi informado de que o último reino, representado pelo quarto animal, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Isso está no versículo 23. Essa revelação, ela representa um progresso em relação a tudo que viera antes. Na visão do capítulo 2, a pedra cortada sem auxílio de mãos destruía a imagem, mas aquela visão não fornecia detalhes sobre a forma escatológica do império, como acontece agora, nesta data. Foi dito a Daniel que os 10 chifres representavam 10 reinos. Em 7:24, o pequeno, que significa outro rei, versículo 24, será diferente dos que o precederam, e na verdade conquistará 3 deles. Além de ser um líder que finalmente conquistará toda a terra, também falará contra Deus e oprimirá os seus santos e mudará as leis e os tempos. O aspecto cronológico foi designado como, entre aspas, um tempo, tempos e metade de um tempo. Embora essa cronologia não seja imediatamente óbvia, ao ser comparada com outras passagens, deixa transparecer um período de 3 anos e meio. Verifica-se que esse tempo corresponde à última metade dos 7 anos descritos em Daniel 9:27, ou seja, 42 meses mencionados em Apocalipse 13:5, e aos 1260 dias citados em Apocalipse 11:3. Isso não é coincidência, isto é cristocidência. A mesma expressão encontra-se em Apocalipse 12:14, que representa 3 anos e meio. Em todos esses casos, a probabilidade é que haja uma referência aos últimos 3 anos e meio antes da segunda vinda de Cristo à Terra para estabelecer o milênio. A descrição do governante escatológico como alguém sem piedade, devorava e fazia em pedaços, era uma característica histórica do Império Romano, e foi aqui aplicada a sua forma escatológica, quando assumirá a modalidade de uma ditadura mundial nos 3 anos e meio que antecedem a segunda vinda de Cristo. Os detalhes do tempo do fim, do quarto animal
e dos 10 chifres seguidos do 11º, que ganha controle sobre os outros 3, jamais esses detalhes, isso foi cumprido na história. Até aqui isso não aconteceu. Isso derruba a teoria de alguns estudiosos que acham que alguns fatos já aconteceram, porque isso nunca aconteceu. Alguns estudiosos tentam encontrar 10 reis no passado e o 11º que se levantaria, mas nada há que corresponda a isto no Império Romano. Há muitas tentativas para achar uma explicação, mas sem nenhuma conclusão. Quanto às profecias do Antigo Testamento, o tempo do fim provavelmente aconteceria, se fôssemos pensar naquela época, se estivéssemos vivendo naquela época, pensava-se que aconteceria imediatamente após a primeira vinda de Cristo. Não anteviram que haveria um grande período entre esses 2 eventos. Os que situam o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, como é o caso do nosso grupo de estudo, creem que ele acontecerá antes do cumprimento destas profecias, inclusive com a confederação de 10 nações e o Império Mundial liderados pelo 11º chifre ou governante. Então, Daniel concluiu sua visão profeta. Depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio. Sabe-se de quem, né? Para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso está nos versículos 26 e 27, do capítulo 7. Ao concluir este episódio, o profeta declarou: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Versículo 28, que é o final do capítulo 7. É claro que Daniel não entendeu plenamente a profecia que recebeu. Nós que vivemos hoje, por causa do cumprimento de boa parte desta mensagem, podemos entendê-la melhor do que o seu próprio mensageiro, Daniel. Nessa profecia, o governante escatológico ainda não surgiu, e as várias circunstâncias que o envolvem o seu governo ainda não se concretizaram na história. À vista do fato de que as profecias até aqui cumprem-se literalmente, um clímax literal também é a única abordagem satisfatória e implica que haverá ainda um tempo no futuro em que as profecias relativas ao tempo do fim terão o seu cumprimento. Então, finalizando aqui o capítulo 7 de Daniel, e nós que já vimos muita coisa acontecendo, muita coisa que já aconteceu, que nós sabemos, e muita coisa ainda por acontecer, nós só podemos dizer, como temos dito, Maranata, vem, Senhor Jesus.